Sim. Pronto, aqui já está. Coloquei para gravar. Fica à vontade, pessoal. Beleza. Nós vamos apresentar o trabalho sobre virtualização. O grupo é composto por eu, o Caio e o Gabriel. E para começar a gente vai falar uma breve história, né, da virtualização. Apesar da tecnologia ter a origem na década de 1960, ela passou a ser adotada amplamente somente no início dos anos 2000. As tecnologias que tornaram a virtualização uma realidade, como os hipervisores, que eu vou estar explicando o que são, foram desenvolvidas há décadas para dar a vários usuários o acesso simultâneo a computadores que realizavam processamento em lote, que era uma prática popular no setor de negócios para executar tarefas rápidas, rotineiras, que se repetiam milhares de vezes, como o processamento de folha de pagamento. E, no entanto, ao longo das décadas seguintes, outras soluções para o problema de muitos usuários utilizando uma única máquina se tornaram mais populares, em função da virtualização. Uma dessas outras soluções era o tempo compartilhado, o time sharing, que isolava os usuários dentro de um sistema operacional. E isso resultou no desenvolvimento de outros sistemas operacionais, como o Unix, e que abriu o caminho também para o Linux. E durante todo esse tempo, a tecnologia de virtualização ficou bastante restrita. E aí, avançando para a década de 90, a maioria das empresas possuía servidores físicos e conjuntos de tecnologia de um único fornecedor, o que não permitia a execução de aplicações legadas no hardware de fornecedores diferentes. E à medida que as empresas atualizavam os ambientes de TI, com servidores comuns, sistemas operacionais e aplicações mais econômicas, oferecidas por uma variedade de fornecedores, elas se viam limitadas para utilizar esse hardware físico, porque cada servidor executava uma única tarefa específica a um fornecedor. E aí foi nesse momento que a virtualização realmente decolou, né? Que era uma solução natural para dois problemas. As empresas poderiam particionar os servidores e executar as aplicações legadas em vários tipos e várias versões de sistemas operacionais. E aí a adoção dessa tecnologia aumentou a eficiência dos servidores e aposentou vários outros, porque um servidor podia fazer a função de vários. Então, a aplicabilidade ampla da virtualização contribuiu para a redução da dependência do fornecedor e tornou essa tecnologia a base da computação em nuvem, que é muito utilizada hoje em dia. E que muitas empresas necessitam implantar um software especializado em gerenciamento de virtualização, para manter o controle de tudo. E isso, basicamente, são os hipervisores, que são softwares que criam e executam as máquinas virtuais, as VMs, e isola o sistema operacional do hipervisor e os recursos das máquinas virtuais, permitindo a criação e o gerenciamento dessas máquinas. Quando usado como hipervisor, o hardware físico, né, uma máquina em si, é chamado de host, que ela hospeda, né? E enquanto as outras máquinas virtuais são chamadas de guests, que são os que são hospedados nessa máquina. O hipervisor trata os recursos, como a CPU, memória, armazenamento, como uma pool que pode ser realocado, como por exemplo, um servidor tem uma capacidade e ele pode ser aumentado em processamento, armazenamento, e todas as máquinas virtuais dentro desse hardware vão poder utilizar todo esse hardware que foi
implementado a mais. E tudo isso pode ser gerenciado, né, individualmente para cada máquina virtual. E aí, para executar essas máquinas, os hipervisores precisam de alguns componentes no nível do sistema operacional, como gerenciador de memória, agendador de processos, recursos de entrada e saída, drivers de dispositivo, recurso de rede, entre outros. O hipervisor fornece a cada máquina virtual os recursos que foram alocados e gerenciam a programação desses recursos. O hardware físico faz execução, ou seja, a CPU ainda assim executa as instruções conforme solicitados pelas máquinas virtuais. Só que é, de certa forma, particionado, né? Cada máquina virtual utiliza uma parte do processador. E vários sistemas operacionais podem operar lado a lado e compartilhar os mesmos recursos de hardware, virtualizados com um hipervisor. E esse é um dos principais benefícios da virtualização. Sem ela, só é possível executar um sistema operacional em um hardware. E em comparação com os hipervisores, com as máquinas virtuais, existem também os containers. Primeiro eu vou explicar mais um pouco o que é a máquina virtual, que é um ambiente que funciona como um sistema de computação com seus próprios recursos, né, CPU, memória. E esse sistema é criado a partir de um hardware físico, local ou não. Como, por exemplo, o computador pode estar ali na empresa ou ele pode estar sendo solicitado por rede de computadores que estão em outro lugar. E aí o uso das máquinas virtuais permite a adoção de sistemas operacionais distintos, como uma distribuição do Linux, junto com o macOS. E cada sistema operacional é executado normalmente da mesma maneira como seria um computador normal. E então os containers. Eles também são ambientes de computação empacotados que combinam vários componentes e os isolam do restante do sistema. E as principais diferenças entre eles têm a ver com a escala e a portabilidade. Geralmente os containers são medidos em megabytes e eles contêm no máximo a aplicação e os arquivos necessários para executá-la. Ou seja, ele é bem específico para uma aplicação. E além disso, eles costumam ser usados para empacotar as funções de tarefas específicas, que são os microserviços. Enquanto as máquinas virtuais são medidas em gigabytes e ela costuma ter seu próprio sistema operacional, que possibilita a execução de várias funções, e não apenas uma função de um container. E aí elas são capazes de emular por inteiro servidores, sistemas operacionais, banco de dados e redes. Agora explicando um pouco mais sobre o que é a virtualização, que é uma tecnologia que permite criar serviços de TI valiosos usando recursos que tradicionalmente estão vinculados a um determinado hardware. E a virtualização permite que o usuário use toda a capacidade de uma máquina física ao proporcionar a distribuição dos recursos entre diversos usuários ou ambientes. E, em termos práticos, a virtualização funciona da seguinte maneira. Imagine que você tenha 3 servidores físicos, cada um deles com uma finalidade específica. O primeiro, por exemplo, com um serviço de e-mail, o segundo, um servidor web, e o terceiro executa aplicações legadas internas, como, por exemplo, sistemas de banco, que são aplicações legadas. E é utilizado cerca de 30%, né, um terço da capacidade de cada um dos servidores. Ou seja, tem um desperdício ali de 2/3 de cada máquina. E então, através da virtualização, você pode dividir um dos servidores em 3 partes e migrar os outros 2 servidores para esse primeiro. E assim ele vai ficar
quase cheio, né? Que ele tinha 30% em cada, ele vai ficar com 90% da capacidade. E aí os outros dois servidores vão ficar livres, né? Tanto para outras funções, outros servidores, quanto deixar de utilizar mesmo, reduzindo os custos, né, de manutenção, refrigeração. E esse já é um dos principais benefícios da virtualização. Como também, no caso aqui, os administradores não precisam mais esperar que cada aplicação seja certificada no novo hardware. Basta configurar o ambiente, migrar a máquina virtual e tudo continuará funcionando perfeitamente, pois a virtualização consegue virtualizar qualquer sistema que seja necessário para a aplicação. Durante os testes de regressão, é possível criar ou copiar facilmente um ambiente de testes, de forma que não precise ter uma máquina específica para esses testes, de servidores, né, ou desenvolvimento redundantes. E com um conhecimento adequado, esses ambientes podem ser otimizados para melhorar a capacidade e a densidade das aplicações. Uma dúvida é se a virtualização é segura, e na TI a segurança deve ser contínua e integrada. E a virtualização é uma solução para muitos problemas comuns de segurança. Nos ambientes que as políticas de segurança exigem que os sistemas sejam separados por um firewall, é possível fazer com que esses dois sistemas convivam de forma segura na mesma máquina física. Em um ambiente de desenvolvimento, cada desenvolvedor pode ter sua própria área restrita, imune a códigos não autorizados e independente de outros desenvolvedores. Ou seja, os diferentes sistemas virtualizados em um hardware possuem uma segurança de forma com que cada um seja adequadamente isolado. Nenhum interfere no outro. É como se fossem mesmo dois computadores ou servidores separados. O gerenciamento da virtualização. Ele se dá por meio do uso de um software que interage com os ambientes virtuais e o hardware físico, para simplificar a administração de recursos e aprimorar as análises de dados e otimizar as operações. Cada sistema de gerenciamento de virtualização é único. No entanto, a maioria deles tem uma interface do usuário simples, que otimiza o processo de criação da máquina virtual. Hoje em dia é bem simples para criar uma máquina virtual. E também monitorar esses ambientes. E há soluções que se integram a diferentes marcas de hardware e software. Assim, os usuários instalam um sistema de gerenciamento mais adequado às suas necessidades. E assim, dependendo do tamanho e da diversidade dos ambientes e das metas estratégicas da empresa, o software de gerenciamento pode facilitar o trabalho. Um único administrador consegue gerenciar manualmente uma quantidade razoável de máquinas virtuais em uma estação de trabalho. É como se ele tivesse lá vários computadores, mas ele consegue gerenciar tudo por um só. No entanto, é necessário usar um software de gerenciamento nas implantações de grande porte em toda a empresa, para a gente gerenciar todos os sistemas. Ele não seria só um setor, né? Seria a empresa toda. E isso acontece porque essas máquinas virtuais não são provisionadas automaticamente quando os hipervisores, que são os gerenciadores, são instalados. É necessário que alguém dê os comandos ao software do que precisa ser feito. E isso normalmente inclui uma combinação de 3 responsabilidades, que se multiplicam sempre que uma nova máquina virtual é criada, que é o provisionamento, a conformidade e as operações, que seria processar solicitações de recursos, criar modelos e configurar as máquinas virtuais, proteger e monitorar os sistemas, e identificar problemas e validar o acesso do usuário. E, por último, suspender ou recuperar recursos físicos não utilizados ou pouco usados, e investigar bugs no sistema e estimar as
necessidades futuras. Aqui seria a parte que o Caio iria falar sobre os tipos de virtualização e também no Windows Server. E continuando aqui sobre outro tópico, que é a máquina virtual baseada em kernel, que é uma tecnologia de virtualização de código aberto baseada no Linux. Especificamente, com a KVM, você pode transformar o Linux em hipervisor, permitindo que uma máquina host execute vários ambientes virtuais, que são os guests, né? Essa KVM é parte do Linux já. Se você tem um Linux 2.6.20 ou uma versão mais recente, a KVM está incluída. Ela foi anunciada pela primeira vez em 2006 e um ano depois foi inserida a versão de kernel do Linux da linha principal. Como a KVM é parte do código do Linux atual, ela aproveita imediatamente todos os recursos, correções e avanços novos do Linux sem engenharia adicional. Então, o Linux, uma máquina virtual baseada em kernel já possui todos os recursos do Linux. E como ela funciona? Ela converte o Linux em um hipervisor e ela vai ter todos os componentes do nível de sistema operacional, que são, como eu já disse, os gerenciadores de processos, os recursos de entrada e saída, entre outros. E como que implementa essa KVM? Em resumo, para implementá-la, só preciso executar uma versão do Linux, que seja lançada depois de 2007, e ela precisa ser instalada no hardware x86, que ofereça suporte a recursos de virtualização. Se ambos os critérios forem atendidos, basta carregar dois módulos existentes, um de kernel host e um específico do processador, um emulador e qualquer driver que o ajude a executar sistemas adicionais, como por exemplo o Virt Manager, que é um emulador que funciona dentro do Linux. Opa, tava falando mutado. Continuando agora falando da KVM, os recursos da KVM. Como o Abner já tinha falado, a KVM é parte do Linux e o Linux é parte da KVM. Então, tudo que a KVM tem está presente no Linux. Passando agora para segurança. A segurança. A KVM usa uma combinação de SE Linux, que é um aperfeiçoamento de segurança, e Secure Virtualization, SVirt, para garantir a maior segurança e o isolamento de máquinas virtuais. O SE Linux estabelece limites de segurança nas máquinas virtuais, e o SVirt estende os recursos do SE Linux, permitindo que a segurança do controle de acesso obrigatório, MAC, seja aplicado nas máquinas virtuais guests, impedindo erros de identificação manual. O armazenamento. A KVM pode usar qualquer armazenamento compatível com o Linux, incluindo alguns discos locais e armazenamento de dados em rede, NAS. A ES de multicaminho pode ser usada para melhorar o armazenamento e oferecer redundância. A KVM também oferece suporte a sistemas de arquivos compartilhados. Portanto, as imagens de máquina virtual podem ser compartilhadas por vários hosts. As imagens de disco oferecem suporte a provisionamento leve, alocando o armazenamento sob demanda em vez de fazê-lo antecipadamente. O suporte a hardware. A KVM usa uma ampla variedade de plataformas de hardware certificadas com o suporte do Linux. Como os fornecedores de hardware contribuem regularmente para o desenvolvimento do kernel,
Os recursos de hardware mais recentes costumam ser adotados com rapidez no kernel do Linux. O gerenciamento de memória. A KVM herda os recursos de gerenciamento de memória do Linux, incluindo acesso de memória no uniforme e fusão alinhada de kernel. A memória de uma máquina virtual pode ser trocada, contar com o suporte de grandes volumes para melhorar o desempenho e compartilhada ou suportada para um arquivo de disco. Desempenho e escalabilidade. A KVM herda o desempenho do Linux, escalando para atender a carga da demanda caso o número de máquinas guest e solicitações aumentem. A KVM permite virtualizar as cargas de trabalho e aplicações mais exigentes e a base para muitas configurações de virtualizações corporativas, como data centers e cloud privadas. Migração. É a habilidade de migrar uma máquina virtual em execução entre hosts físicos, sem interrupções do serviço. A máquina virtual permanece ligada, as conexões de redes continuam ativas e as aplicações continuam em execução enquanto a máquina virtual é realocada. A KVM também salva o estado atual da máquina virtual, de modo que ela possa ser armazenada e reinicializada posteriormente. Pode passar. O gerenciamento da KVM. É possível gerenciar manualmente uma série de máquinas virtuais vinculadas a uma única estação de trabalho sem uma ferramenta de gerenciamento. Grandes empresas usam o software de gerenciamento de virtualização que interagem com os ambientes virtuais e o hardware físico subjacentes para simplificar a administração de recursos, aprimorar análises de dados e otimizar as operações. A Red Hat criou o Red Hat Virtualization justamente com esse propósito. KVM e Red Hat. A Red Hat tem duas versões de KVM. A KVM, que é oferecida com o Red Hat Enterprise Linux, tem todas as funcionalidades de hipervisor com recursos básicos de gerenciamento, permitindo que os clientes executem até 4 máquinas virtuais isoladas em um único host. O Red Hat Virtualization contém uma versão avançada de KVM, que possibilita o gerenciamento corporativo de máquinas guest limitadas. Ele é ideal para uso nas virtualizações de data center, estações de trabalho técnicas, clouds privadas e no desenvolvimento ou na produção. Pode passar. Agora falando um pouco da virtualização em si. Como a virtualização funciona? Uma solução de virtualização é composta essencialmente por dois protagonistas, o hospedeiro, host, e o hóspede, o convidado, guest. Podemos entender o hospedeiro como sendo o sistema operacional que é executado por uma máquina física, e o hóspede, por sua vez, é o sistema virtualizado que deve ser executado pelo hospedeiro. A virtualização ocorre quando esses dois elementos existem. A forma como o hospedeiro e o hóspede trabalham varia conforme a solução. Em um método bastante comum, a figura do VMM, Virtual Machine Monitor, monitor de máquina virtual, que também pode ser chamado de hipervisor. Trata-se de uma espécie de plataforma implementada no hospedeiro que recebe os sistemas a serem virtualizados, controlando seus recursos e mantendo-os visíveis em relação aos outros. Para que possa fazer o seu trabalho, o VMM tem um tratamento diferenciado. Ele pode ser executado no modo supervisor, enquanto que os programas comuns, aplicativos, rodam no modo usuário. No modo supervisor, o software pode requisitar instruções que lidam diretamente com certos recursos de hardware, como funcionalidades específicas do processador. E no modo usuário, esses recursos mais críticos não podem ser acessados diretamente, cabendo ao sistema operacional, que trabalha em modo supervisor, fazer uma espécie de intermediação quando necessário. O VMM precisa ter acesso privilegiado, porque cabe a ele alocar os recursos a serem utilizados por cada máquina virtual sob sua responsabilidade, assim determinar a ordem pela qual cada solicitação desta será atendida. O hóspede é executado em modo usuário, mas como uma máquina virtual possui um sistema operacional, qualquer requisição de instrumentação mais crítica solicitada por este é interceptada pelo hipervisor que encarrega de fornecê-la.
Não, pode deixar aí. Virtualização total e para-virtualização. A virtualização por meio de Virtual Machine Monitor é comumente dividida em duas técnicas: a virtualização total e a para-virtualização. Na virtualização total, o sistema operacional do hóspede trabalha como se de fato houvesse uma máquina física inteiramente à sua disposição. Dessa forma, o sistema não precisa sofrer nenhuma adaptação e trabalha como se não houvesse virtualização ali. O problema é que essa abordagem pode ter algumas limitações consideráveis. Uma delas é o risco de algumas solicitações do hóspede não serem atendidas da maneira esperada. Isso acontece, por exemplo, quando o hipervisor não consegue lidar com determinada instrução privilegiada, ou quando o recurso de hardware não pode ser plenamente acessado por não haver drivers. É uma espécie de software que ensina o sistema operacional a lidar com o dispositivo na virtualização, capaz de garantir sua plena compatibilidade. A para-virtualização surge como uma solução para problemas desse tipo. Nela, o sistema operacional do hóspede roda em uma máquina virtual similar ao hardware físico, mas não equivalente. Com esse método, o hóspede é modificado para recorrer ao hipervisor quando necessitar de qualquer instrução privilegiada, e não diretamente ao processador. Assim, o VMM não precisa interceptar essas solicitações e testá-las, tarefa que causa perda de desempenho, como acontece na virtualização total. Além disso, a para-virtualização diminui expressivamente os problemas com compatibilidade de hardware, porque o sistema operacional do hóspede acaba podendo utilizar drivers adequados na virtualização total. Os drivers disponíveis são genéricos, isso é, criados para suportar o máximo possível de dispositivos, mas sem considerar as particularidades de cada componente. A principal desvantagem da para-virtualização é a necessidade do sistema operacional ter que sofrer modificações para saber que está sendo virtualizado, podendo gerar custos com adaptações e atualizações ou limitações referentes à migração para um novo conjunto de hardware, por exemplo. Na virtualização total, vale relembrar, não há necessidade de alteração do sistema, mas o procedimento fica sujeito aos problemas mencionados no início. Assim, a adoção de um modo ou de outro depende das análises e testes que possam determinar qual é mais vantajoso para determinado serviço. Outros métodos de virtualização. A VMM não é a única técnica de virtualização que existe. Para que possa atender às mais variadas necessidades, vários modos foram desenvolvidos. Entre os demais tem-se o Process Virtual Machine, o Operation System Virtual Machine e virtualização assistida por hardware. Falando do primeiro agora, Process Virtual Machine, máquina virtual de processo. Nesse método, a máquina virtual funciona como uma aplicação qualquer rodando dentro do sistema operacional. Um dos exemplos mais populares de máquinas virtuais do tipo é a linguagem de programação Java. Nela, quando o programa é compilado, um código específico é gerado para ser executado em uma JVM, Java Virtual Machine, ou máquina virtual do Java. O Virtual Machine Monitor é uma camada de software diretamente ligada ao hardware, por isso permanece ativo durante todo o tempo em que o computador permanece ligado. No Process Virtual Machine, a máquina virtual é tratada como um processo, como seu nome indica. Assim, quando a sua execução é concluída, o ambiente da máquina virtual deixa de existir. Agora, o Operation System Virtual Machine, máquina virtual de sistema operacional. Em um único computador pode suportar mais uma máquina virtual, sem que uma saiba da existência da outra. O problema é que muitas vezes essa abordagem pode comprometer o desempenho. Uma das maneiras de lidar com esse problema é o uso da técnica Operation System Virtual Machine. Aqui a máquina física recebe um sistema operacional, mas há a criação de vários ambientes virtuais sobre ela. Cada um desses ambientes tem acesso a determinados recursos, como espaço em disco e cotas de processamento, mas compartilham do mesmo kernel. Normalmente, um ambiente não sabe da existência do outro. Máquinas virtuais de sistema operacional são bastante utilizadas, por exemplo, em empresas de hospedagem de sites
Cada ambiente é oferecido a um cliente como se fosse um sistema exclusivo, quando na verdade o servidor está sendo compartilhado entre vários outros usuários. Hardware na virtualização. O hardware também pode ter participação importante em soluções desse tipo. Empresas como a Intel e a AMD, as maiores fabricantes de processadores do mundo, desenvolveram e desenvolvem tecnologias que possibilitam ao seu chip um trabalho de aprimoramento em soluções de máquinas virtuais, especialmente no que diz respeito à virtualização total. No caso da Intel, muitos de seus processadores atuais contam com a tecnologia Intel Virtualization Technology, Intel VT, que consiste em um conjunto de instruções aplicadas ao chip especialmente para tratar tarefas de virtualização. A AMD tem uma tecnologia equivalente, de nome AMD Virtualization, AMDV. Entre os recursos oferecidos por essas tecnologias está a capacidade de facilitar o trabalho de fazer com que o seu processador funcione como um conjunto de chips, um para cada máquina virtual em uso. Pode passar. Não, pode voltar ainda, falta uma partinha que eu pulei aqui. Vou falar de algumas soluções de virtualização. Como a virtualização pode atender às mais distintas aplicações, há várias soluções do tipo no mercado, assim como diversas empresas especializadas no segmento. Há algumas mais conhecidas, é o VMware, Microsoft Chain e VirtualBox. VMware. A VMware é uma empresa de origem norte-americana especializada em virtualização. Seus produtos são bastante conhecidos no mercado e atendem a aplicações dos mais variados tamanhos. Um deles, o produto de entrada, é o VMware Player, um software gratuito de virtualização que permite ao usuário doméstico criar uma máquina virtual para rodar outros sistemas operacionais no Windows ou no Linux. Assim, pode-se estudar um sistema, fazer testes de software, entre outros. Ubuntu no Windows 7 por meio de VMware Player. Uma solução bastante conhecida na empresa é o VMware Server, que também é gratuito, mas tem a proposta de atender segmentos de servidores pequeno e médio porte. As soluções pagas da empresa, no entanto, são muito mais amplas em recursos, podendo atender desde servidores mais simples até grandes data centers. Agora falando um pouco da Microsoft. A Microsoft também tem a presença expressiva no mercado de virtualização, especialmente porque os seus softwares da categoria se integram facilmente aos outros sistemas operacionais, pelo menos na maioria das vezes. Um deles é o gratuito Virtual PC, que permite ao usuário rodar em um computador com Windows versões antigas da plataforma, ou mesmo outros sistemas operacionais, como distribuições Linux. Aqui a ideia também é de permitir ao usuário avaliar outros sistemas operacionais, realizar testes em software, enfim. Mas o destaque mesmo fica por conta do Hyper-V, uma solução de virtualização que é integrada à linha de sistemas operacionais para servidores da empresa, como o Windows Server 2012, embora também funcione em determinadas versões para uso doméstico ou escritórios como o Windows 8. Tendo como base o conceito de hipervisor, o Hyper-V consegue lidar com vários cenários de virtualização, inclusive aqueles de alto desempenho, podendo trabalhar, por exemplo, com data centers virtuais. Entre os vários recursos do Hyper-V estão as funcionalidades que permitem passar máquinas virtuais de um servidor para outro, para que o primeiro seja reparado, por exemplo, e a capacidade de criar réplicas. É possível ter um número ilimitado de cópias de uma virtual machine para utilizá-las em testes ou cobrir imediatamente um serviço que ficou indisponível. Agora falando do Xen. Xen é outro nome bastante forte quando o assunto é virtualização. Trata-se de solução baseada em VMM que teve seu desenvolvimento promovido pela Universidade de Cambridge, no Reino Unido. O projeto é compatível com várias plataformas e arquiteturas, disponibilizado como software livre. O Xen é gratuito e seu código-fonte pode ser acessado por qualquer pessoa. Por isso, seu uso é bastante difundido no meio acadêmico e por entusiastas de sistema Linux, por exemplo. Em 2007, o Xen Source, companhia que mantinha o projeto, foi comprada pela Citrix, outra grande empresa do segmento de virtualização. Assim, também é possível encontrar soluções pagas desses que levam o nome do Xen. VirtualBox.
O VirtualBox é um projeto iniciado em 2007 por uma empresa alemã de nome que eu não vou falar porque é alemão, mas que hoje pertence à Oracle. Sua proposta é de permitir que ao usuário rodar um sistema operacional dentro de outro sem enfrentar complexidade. Há versões de software para principais sistemas operacionais no mercado, como Windows, macOS e distribuições Linux. As versões mais importantes do VirtualBox têm código-fonte aberto e é gratuita, mas a Oracle disponibiliza edições para uso corporativo que exigem pagamento de licenças. Agora pode passar. Vou falar um pouquinho de um comparativo da KVM e VMware. O VMware oferece um hipervisor estável e bem estabelecido com recursos de desempenho excelentes, mas a virtualização proprietária pode impedir que você tenha os recursos para investir em clouds, containers e automação. Ao promover a dependência de fornecedor, você obtém a liberdade e a flexibilidade dos recursos para criar a base de um futuro ambiente nativo em nuvem e containers. A KVM está pronta para a produção de cargas e trabalhos corporativos com funcionalidades necessárias para dar suporte à infraestrutura física e virtual ao custo operacional reduzido. A virtualização baseada em KVM oferece várias vantagens em comparação a outras soluções, como a VMware. Pode passar. Falando agora um pouco de usos e aplicações de máquinas virtuais. As máquinas virtuais podem ser usadas em muitos cenários práticos, alguns deles são: ensino e aprendizagem. Máquinas virtuais podem ser usadas no ensino de sistemas operacionais, bem como na aprendizagem e funcionamento deles. Uma VM pode ser facilmente substituída por outra VM no caso ocorra algum erro durante o uso da mesma. Honeyspots e Honeysnets. O honeypot é um sistema colocado em uma rede com o objetivo de ser comprometido. Um honeynet é uma rede formada por vários honeyspots. A grande vantagem de utilizar VMs em um honeynet é não comprometer a rede real, sendo os ataques confinados a honeynets. Assim, quando um honeypot é comprometido, pode ser substituído por outro de forma mais fácil. Consolidação de servidores. Consolidar workloads de máquinas subutilizadas em poucas máquinas, economizando hardware, gerenciamento e administração de infraestrutura. Consolidação de aplicações. Aplicações legadas que necessitam executar um novo hardware diferente do hardware para qual foram projetadas. Virtualizando o hardware, essas aplicações podem continuar executando normalmente. Sandboxing. Máquinas virtuais podem prover um ambiente seguro e isolado para execuções de aplicações não confiáveis ou de fontes não seguras. Ambientes múltiplos de execução. A virtualização pode promover múltiplos ambientes de execução e aumentar a disponibilidade de recursos para as aplicações. Hardware virtual. Pode ser possível, através da virtualização, promover um hardware que não existe na máquina real, como drivers SCSI virtuais, interfaces virtuais de redes e outros. Múltiplos SOs simultâneos. Vários SOs podem executar simultaneamente, fazendo com que uma gama maior de aplicações possa estar executando ao mesmo tempo. Debugging. A virtualização pode promover um desenvolvedor de aplicações com device drivers, ou mesmo um SO, executar o software em um hardware com controle total. Migração de software. Facilita a migração de software e aumenta a mobilidade de softwares. Appliances. Alguns indivíduos ou organização podem disponibilizar sua aplicação escrita para um SO com um appliance, conjunto de softwares empacotados e prontos para executar, distribuindo toda a infraestrutura necessária para que sua aplicação execute corretamente. Testing QA. A virtualização torna possível produzir cenários de testes que são difíceis de produzir em máquinas reais e assim facilitar o teste de software. Pode passar. Eu acho que o Caio deve ter entrado aí. Entrou? Entrou, tô aqui. Opa, dormiu bem? Então, vou voltar para. Fechou, tinha acabado minha parte já. Uhum.
Então, beleza, posso falar, vou falar dos tipos de virtualização. O que é a virtualização de servidores? Quando a gente fala em virtualização de servidor, a gente está falando em dividir os recursos de um hardware, que é um servidor físico, em diversos servidores virtuais que podem ser usados para diferentes finalidades. Daí, dessa forma, é possível executar muitos sistemas operacionais a partir de um mesmo hardware, mesmo sem ter a interferência entre esses sistemas. Aí, como isso funciona? É preciso ter o servidor físico com os recursos, que tem a CPU, a memória, os discos, conexão de rede. Aí, nesse hardware, é instalado um sistema operacional básico que apresenta a capacidade de dividi-lo em partes menores. Esse sistema operacional recebe o nome de hypervisor. E cada uma dessas partes corresponde a uma máquina virtual. Quanto menor for o espaço em disco e a memória remanescente, mais recursos terão as máquinas virtuais e menos possibilidade de problema e de manutenção vai ter nessa máquina. O hypervisor simula, em cada divisão do hardware, uma máquina virtual. Cada máquina virtual possui capacidade diferente conforme suas próprias necessidades. Assim, uma delas pode ter mais memória, outra pode ter mais espaço em disco e outra mais processador. Na configuração dos hypervisors mais desenvolvidos, é possível dividir até o tráfego, priorizando conforme a máquina virtual. Os discos ficam arquivados dentro do sistema operacional, ao passo que a memória e a CPU são utilizadas sob demanda. Dentro de cada uma dessas máquinas virtuais, é instalado um sistema operacional diferente, que funcionará isolado dos outros e usado somente os recursos que se destinar para aquela máquina virtual. Por exemplo, um servidor com 10 GB de memória, a gente inclusive viu isso quando estava fazendo as virtualização no trabalho, num dos trabalhos passados aí, que tipo, que você podia dividir a memória para botar, por exemplo, total de 10 GB de memória RAM, você podia botar 5 sistemas com 2 GB, e assim por diante. Aí, quais são os mitos sobre a virtualização dos servidores? Apesar de trazer muitos benefícios, a virtualização ainda causa dúvidas em muitos interessados em razão das complexidades que ela traz com ela, como a configuração do hardware e as necessidades do monitoramento de desempenho e segurança. No caso da virtualização de servidores, os principais mitos que precisam ser desfeitos deixa eu citar alguns deles. O primeiro é que se o servidor físico quebrar, não tem mais acesso às virtual machine. Essa afirmação não está certa, porque as virtual machine podem ser acessadas por outros servidores, sem ter a necessidade de reinstalar todos os seus programas e configurações. É a segunda, que como o ambiente é virtual, não tem controle sobre a segurança. Essa também é uma falsa premissa, porque tanto os servidores físicos quanto os virtuais têm as mesmas configurações. São as empresas que utilizam eles que devem definir as normas de segurança a serem seguidas e garantir seu cumprimento. Terceiro, aí que fala que a tecnologia tem um custo alto. Os investimentos iniciais são mesmo altos, que tipo contratação de provedor, aquisição de equipamento, software, mas acaba retornando no médio e longo prazo, em forma de economia de energia, menos manutenção e diminuição de gastos operacionais. Além disso, é comum que os provedores ofereçam treinamento para toda a equipe. Assim, os custos com a qualificação de pessoal são eliminados e estarão preparados para lidar com a tecnologia no dia a dia, sem perder tempo e sem ter que ficar chamando gente de fora. 4, que fala que os sistemas virtuais têm desempenho inferior. Em termos de desempenho, o resultado é semelhante. A verdade é que a virtualização tem a vantagem de não deixar os computadores ociosos. Todo o espaço contratado é dedicado ao trabalho da empresa, o que permite uma melhor alocação de recursos. Daí, sobre a virtualização de aplicativos. O que é? Um aplicativo é executado separadamente do dispositivo que o acessa. A virtualização de aplicativos possibilita que os administradores de TI instalem e atualizem uma versão de um aplicativo, em vez de executar as mesmas tarefas de gerenciamento várias e várias vezes. A abordagem mais comum à virtualização de aplicativos é baseada em servidor, em que o aplicativo é executado em uma virtual machine, no data center ou em outro serviço de hospedagem, e os usuários interagem com o aplicativo em um protocolo de exibição remota. Na verdade, a linha entre virtualização de aplicativo e de desktop é um pouquinho tênue, porque um aplicativo não pode ser executado independentemente de um sistema operacional. Portanto, a virtualização de aplicativos é de desktop. Geralmente, sua aplicação de uso determina qual termo está correto. Aí agora para falar um pouquinho sobre a virtualização de desktop. A virtualização de desktop tem o objetivo principal de isolar um sistema operacional de desktop que os funcionários usam para acessá-lo. Mas existem muitos tipos diferentes de virtualização de desktop. Com a virtualização baseada em host ou em infraestrutura de desktop,
de desktop virtual, que se lê pela sigla VDI, os funcionários se conectam a uma área de trabalho virtual em uma rede usando um protocolo de exibição remota. Os clientes podem ser desktops tradicionais ou até mesmo dispositivos móveis, como o celular, por exemplo, tablet. Aí um usuário se conecta a uma virtual machine que executa o sistema operacional e os aplicativos que ele precisa. Quando vários usuários se conectam a uma área de trabalho compartilhada, como é o caso dos serviços de área de trabalho remota da Microsoft, ela é conhecida como virtualização de área de trabalho hospedada compartilhada. E se a única coisa que os usuários devem acessar a partir dessa área de trabalho compartilhada é um único aplicativo, isso seria chamado de virtualização de aplicativos, que foi o que eu falei no tópico anterior, para ver que os dois são parecidos. Aí, beleza, agora sobre a virtualização de armazenamento. Basicamente, a virtualização de armazenamento usa o software para encontrar espaço de armazenamento físico de vários dispositivos e agrupá-lo no que parece ser um único dispositivo de armazenamento que as máquinas podem usar. De forma resumida, o software recebe solicitações de dispositivos físicos e virtual machine e, em seguida, envia a solicitação para o local do armazenamento físico que faz parte do pool de armazenamento geral. Os administradores podem gerenciar todo o armazenamento através de um computador central. Como exemplo prático, a gente tem a infraestrutura hiperconvergente e outras abordagens modernas para virtualização do data center usando a virtualização de armazenamento em conjunto com outros recursos virtualizados, como, por exemplo, a capacidade de rede e a computação. Os benefícios desse tipo de virtualização incluem o gerenciamento simplificado de tipos de armazenamento heterogêneos, custo de hardware reduzido, como eu falei lá em cima, e maior desempenho e confiabilidade. Agora, por fim, sobre a virtualização de rede. A virtualização de rede usa os recursos disponíveis em uma rede e divide a largura de banda em canais distintos. Aí, na prática, os administradores podem proteger cada canal separadamente e podem atribuir os canais a dispositivos específicos em tempo real. As metas principais da virtualização de rede são melhorar a velocidade, a disponibilidade e a segurança das redes. E é particularmente útil para quem deve suportar o uso em situações imprevistas. Para os administradores de TI, a virtualização de rede pode aliviar a carga associada ao gerenciamento de rede, a exemplo da configuração e descoberta de dispositivos. Além disso, eles podem gerenciar arquivos centralmente, adicionar ou retribuir mídia de armazenamento, compartilhar ou realocar espaço de armazenamento entre os servidores, conforme o que for necessário. Aí pode passar o slide, Abner. Agora sobre a virtualização das funções de rede. Para virtualizar os serviços de rede executados em hardware proprietário, como roteador, firewall, balanceamento de carga, uma opção é a virtualização de função de rede, que a sigla é NFV. Esses serviços são empacotados como máquinas virtuais em hardware comum, o que permite aos provedores de serviço executar sua rede em servidores padrão, sem a necessidade de opções proprietárias. Como a NFV não com a NFV não é preciso ter um hardware dedicado para cada função de rede. Ela possibilita que os provedores forneçam novas aplicações e serviços de rede sob demanda, sem requerer recursos de hardware adicional. Assim, a NFV aumenta a escalabilidade e a agilidade. Sobre a arquitetura da NFV. A arquitetura proposta ela é usada para definir os padrões de implementação para a NFV. Cada um dos seus componentes é baseado nesses padrões para proporcionar mais estabilidade e interoperabilidade. Aí a arquitetura da NFV é composta por funções de rede virtualizadas, que são as VNFs, que são aplicativos que fornecem funções de rede, como compartilhamento de arquivos, serviço de diretório e configuração de IP. Aí tem a infraestrutura de virtualização de funções de rede, que é a NFVI, que são componentes de infraestrutura, como a computação, o armazenamento e a rede, usados para dar suporte ao software necessário para a execução de aplicações de rede. Esses softwares podem ser um hypervisor, como a KVM, que o Gabriel falou agora há pouco, ou uma plataforma de gerenciamento de container, por exemplo. E aí, por fim, a gente tem a orquestração de rede, a automação e gerenciamento, que a sigla é MANO, que disponibiliza o framework para gerenciar a infraestrutura da NFV e provisionar novas VNFs. Quais são as vantagens do uso da NFV? Com a NFV, os provedores de serviço podem executar funções de rede em hardware padrão e não dedicados. Além disso, como as funções de rede são virtualizadas, é possível executar várias delas em um único servidor. E isso reduz a necessidade de hardware físico, o que possibilita a consolidação dos recursos para liberar espaço, aumentar a capacidade e diminuir os custos. Vocês podem notar que tem um padrão no negócio de virtualização, que é
diminuir os custos. Parece que não, mas no final das contas dá um puta de um resultado. A NFV dá aos provedores a flexibilidade para executar VNF em diferente servidor, ou transferir elas de acordo com a necessidade que a demanda precisar, né? Isso acelera a entrega dos serviços e aplicações. Por exemplo, se o cliente exigir uma nova função de rede, os provedores podem criar uma máquina virtual para processar essa solicitação. Quando a função não for mais necessária, a máquina virtual poderá ser desativada. Isso também é uma maneira de testar o valor de potenciais novos serviços, sem risco. Aí pode passar o slide, Abner. É a virtualização no Windows Server. Muitas pessoas já ouviram falar nesse tal de Hyper-V. Então, o que ele é? A gente pode chamar de um produto de virtualização de hardware da Microsoft. Ele permite que você crie e execute uma versão de máquina virtual. Cada máquina virtual age da forma como foi bem explicado até aqui nesse seminário. O Hyper-V executa cada máquina virtual em seu próprio espaço isolado, o que significa que você pode executar mais de uma máquina virtual no mesmo hardware ao mesmo tempo. Talvez você queira fazer isso para evitar problema, como falha de que afetem outras cargas de trabalho, ou conceber a pessoas diferentes, né? Grupos diferentes ou serviços a acessos de diferentes sistemas. O Hyper-V pode ajudá-lo a estabelecer ou expandir um ambiente de nuvem privada, fornecer serviços de TI mais flexíveis e sob a demanda, ao migrar ou expandir o uso de recursos compartilhados e ajustar a utilização conforme as alterações de demanda. Ele funciona basicamente como vem sendo dito até aqui, com os mesmos benefícios e funcionalidades discutidas até então, como, por exemplo, gerenciar sistemas operacionais, aplicativos de desktop e pool de área de trabalho virtual para usuários diversos. Sobre os requisitos do sistema para rodar o Hyper-V. Independente dos recursos do Hyper-V que você precisa utilizar, você precisa de um processador de 64 bits com SLAT, que é a conversão de endereços de segundo nível. Aí, para instalar os componentes de virtualização do Hyper-V, como o Hypervisor do Windows, o processador deve ter o SLAT, que fala SALT. No entanto, não é necessário instalar ferramentas de gerenciamento do Hyper-V, como o VM Connect, que é um programa de conexão da máquina virtual. Daí, outra coisa que vai precisar é da extensão do modo monitor da VM, de memória suficiente para pelo menos 4 GB de RAM, e quanto mais memória, melhor, porque você vai precisar de memória suficiente para o host também, e todas as outras máquinas virtuais que for executar. Precisa de suporte à virtualização ativada na BIOS, de virtualização assistida por hardware. Essa é uma opção que está disponível nos processadores com virtualização. Você pode ver especificamente da Intel, né, no caso, que você vê o Intel VT, e na AMD tem o AMD Virtualization, que é o AMDV. Aí tem a DEP, que significa Prevenção de Execução de Dados, imposta por hardware, deve estar disponível e habilitada. Aí para os sistemas Intel, ele chama XD-Byte, e para os sistemas AMD é o Byte NX. É sobre a compatibilidade. Várias versões do Windows Server possuem suporte como sistemas operacionais para Hyper-V, tanto no Windows Server 2016 quanto no 2019, que foram o que eu pesquisei. E vários aplicativos de servidor da própria Microsoft suportam a funcionalidade de instalação, como o Microsoft SQL Server, o Visual Studio, que a gente é acostumado a usar aqui na faculdade, e até mesmo alguns dos usos mais comuns, como o próprio Skype. Para saber a compatibilidade de mais software que não sejam da Microsoft, cabe a quem está precisando ir no site ver se ele possui a certificação necessária. Ainda sobre a compatibilidade, é importante falar sobre as VM Linux e FreeBSD, que essa última, inclusive, foi o trabalho que o meu grupo fez no semestre, acho que foi no semestre passado, nessa mesma matéria. Enfim, o Hyper-V dá suporte a dispositivos emulados e o Hyper-V específico para máquinas virtuais Linux e FreeBSD. Ao executar com dispositivos emulados, nenhum software adicional é necessário para ser instalado. No entanto, os dispositivos simulados não fornecem alto desempenho e não podem aproveitar a infraestrutura avançada de gerenciamento de máquinas virtuais oferecida pela tecnologia Hyper-V. Para fazer uso completo de todos os benefícios que o Hyper-V fornece, é melhor usar dispositivos específicos do Hyper-V para Linux e FreeBSD. A coleção de drivers que são necessários para executar dispositivos específicos do Hyper-V é conhecido no Linux como Linux Integration Service, que é o LIS, ou FreeBSD Integration Service, que é o BIS. Daí o primeiro, o do Linux, ele foi adicionado ao kernel do Linux e é atualizado para novas versões. Mas as distribuições do Linux baseadas em kernel mais antigos podem não ter os aprimoramentos ou correções mais recentes. A Microsoft fornece um download que contém vários drivers LIS
instaláveis para algumas instalações do Linux com base nesses kernels mais antigos. Para as outras distribuições do Linux, as alterações do LIS são regularmente integradas ao kernel do sistema operacional e aos aplicativos. Portanto, nenhum download ou instalação separada é necessário. Para versões mais antigas do FreeBSD, que é antes da 10ª versão, a Microsoft fornece portas que contêm os drivers B e S instaláveis correspondentes para máquinas virtuais FreeBSD. Para versões mais recentes do FreeBSD, o BIS, que é a sigla dos drivers para FreeBSD, é integrado ao sistema operacional, e nenhum download ou instalação separada é necessário, exceto para todos os downloads de portas necessárias para o FreeBSD 10.0. Aí, sobre o comutador virtual. O comutador virtual do Hyper-V é um comutador de rede Ethernet de camada 2 baseado em software que está disponível no gerenciador do Hyper-V quando se instala a função Hyper-V Server. O computador virtual do Hyper-V inclui recursos gerenciados e extensíveis programaticamente para conectar as virtual machine, as redes virtuais e a rede física. Além disso, o computador virtual do Hyper-V fornece uma imposição de política para níveis de segurança, de isolamento e de serviço. O computador virtual do Hyper-V inclui recursos de isolamento de locatários, formatação de tráfego, proteção contra máquinas virtuais mal intencionadas e solução de problemas simplificadas. Daí dá para citar 2 cenários do caso de uso do computador virtual do Hyper-V. O primeiro é na exibição de estatísticas. O status do computador é apresentado para dar aos administradores mais uma visualização rápida do estado do computador. E o segundo sobre o rastreamento de recursos, que o administrador rastreia de forma programática informações como o uso atual da largura de banda atribuída e o número de canais de fila de máquinas virtuais, que é os VMQs, ou de uma VM, né, que é uma Virtual Machine, atribuída. O mesmo programa registra periodicamente os recursos em uso, além dos recursos atribuídos por uma Virtual Machine para rastrear os recursos de dupla entrada. Aí a parte que eu tinha que falar para falar é essa daqui. Certo. Continuando, vou falar também sobre a máquina virtual Java, que é em inglês da sigla JVM. Bom, primeiro a linguagem Java, que é uma linguagem de programação muito utilizada em diversos sistemas operacionais, que não está relacionada apenas com computadores pessoais, que é o desktop mesmo, mas também com tablets, equipamentos de Blu-ray e vários eletrodomésticos, devido à sua facilidade de ter o código portado, né, que ele tem uma grande portabilidade. E ouvimos sempre por aí, né, que o Java roda em qualquer lugar. E ele consegue rodar em qualquer lugar, em qualquer plataforma, devido à sua máquina virtual. E a máquina virtual Java, ela necessita, né, de um sistema operacional, como por exemplo aqui na imagem, onde tem o Linux e o Windows, e aí dentro dele tem a máquina virtual Java, e aí tem o bytecode em Java, e acima tem o código Java mesmo. E esse código Java pode ser compilado tanto para o Linux quanto para o Windows. Em uma linguagem como o C, por exemplo, o código é compilado para uma máquina específica. Ou seja, quando o seu código é compilado, ele poderá ser executado apenas naquele sistema operacional. E para executar esse código em outro sistema, temos que ajustar a biblioteca de acordo com as necessidades e recompilar. Como, por exemplo, as bibliotecas de escrita e leitura no Windows são diferentes para Linux, utilizando a linguagem C. Enquanto o Java não tem esse problema, pois sua execução não está diretamente relacionada com o sistema operacional, mas sim ele conversa diretamente, né, com a máquina virtual JVM, possibilitando a portabilidade do código. O que for escrito em um sistema operacional Windows irá rodar em um sistema operacional Linux, macOS, da mesma maneira. Às vezes com algumas ressalvas, como por exemplo
quando você faz um sistema com janela no Windows, às vezes a biblioteca de janela vai funcionar um pouco diferente no Linux, mudando apenas o visual. E a JVM não é apenas um interpretador de código. Ela também é responsável pela execução das pilhas, gerenciamento de memória, threads e etc. Ou seja, ela é mesmo uma máquina virtual, só que não completa como uma máquina que emula um sistema operacional completo. Aqui estão as nossas referências e nós vamos demonstrar uma aplicação que foi feita na linguagem Java apenas para demonstrar a portabilidade da máquina virtual Java, e também para demonstrar isso a gente vai usar o VirtualBox, que é um gerenciador de máquina virtual. E com isso eu vou executar o programa tanto no Windows quanto no Linux. Vou parar o compartilhamento e iniciar aqui o VirtualBox. Aí chegar, tá mostrando na tela inteira. Abriu. Tem outra pasta. Vai abrir a pasta errada, irmão. Mostrar os segredos. Aqui, esse, ó. Fica mentindo de Java aí, roda em qualquer lugar daquele jeito, né? Travando tudo, mas roda. Esse aqui. Tá, aqui está o nosso programa. Ele tem aqui umas variáveis para converter os valores para kilobyte, megabyte, gigabyte, que é só para mostrar a memória. Aqui tem umas variáveis que vão pegar uns parâmetros do sistema operacional e a gente vai apenas mostrar no terminal algumas propriedades do sistema operacional, como o nome, a versão, a arquitetura, a quantidade de processadores disponíveis, utilizando bibliotecas da máquina virtual mesmo. E aqui ele mostra as raízes do sistema. É um código bem simples. E aí, executando ele no Windows... Não. Onde que ele tá? Esse arquivo .jar que foi compilado pelo Eclipse aqui no Windows. E aí, executando, ele mostra as informações do sistema. Windows 10, versão 10, arquitetura MD64, com 4 cores disponíveis no processador. Aqui ele mostrou a raiz C, com espaço total e espaço livre, e o D, espaço total e livre. E agora no VirtualBox, eu tenho aqui uma máquina virtual com o Ubuntu instalado. E eu deixei... Na verdade, ele nem está instalado. A máquina virtual permite a gente salvar, né, o estado da máquina. Então, eu só iniciei o Linux e deixei salvo o estado que ele estava, com a JVM instalada. Tanto que ele está aparecendo para instalar o Ubuntu. E aqui dentro do VirtualBox a gente está emulando um sistema operacional completo. Dentro dele tem a máquina virtual Java, que vai ser responsável por executar o nosso programa. Aqui mesmo arquivo.
E ele mostra o Linux, a versão, a mesma arquitetura que a gente está utilizando a mesma arquitetura do hardware, né, está sendo utilizada aqui na máquina virtual. E aqui está disponibilizado apenas um processador. E aqui é a raiz do sistema dentro da máquina virtual. E ele tem o alocamento dinâmico, né? Então ele tem uma memória bem reduzida, apenas para execução da instalação do Linux. Bom, a nossa apresentação é essa. E fica aberto para comentários, dúvidas. Pessoal, dúvidas, perguntas? Aproveita antes que eu chame alguém para fazer sorteio de perguntas. Então eu já vou falar aqui, professor, para não ser chamado. Fique à vontade. Na verdade não é pergunta, né? Seria comentário. Eu não sei se o pessoal tá por dentro do Docker. Está sendo bem utilizado ultimamente. O que eles fazem, né? Eles meio que virtualizam servidor, né? E o que eles fazem? Tipo, pode ser o Linux ou o Windows. Eles montam uma imagem do Linux e eles conseguem fazer tipo um servidor no Windows. Para que eles fazem isso? Para quando for subir em produção, tipo para um servidor mesmo e subir o programa em produção, eles mandam só essa imagem. Então, acho que é um negócio interessante aí, professor, que eu ia até comentar no início do curso, se a gente ia ver essa questão de Docker. Mas parece que o pessoal está em alta aí, utilizando bastante. Ainda mais com aquele Node.js. E aí ele roda, assim, funções específicas ou é um sistema completo? É um sistema completo mesmo, tipo assim, você vai fazer o programa, né, tipo, em Java ou PHP, e aí no final você tem que fazer o deploy, você manda lá pro servidor. Só que aí o pessoal programa mais em Mac ou em Windows, né, dificilmente alguém usa Linux para programar, é mais Windows e Mac. Só que aí quando você vai mandar pro servidor, tem aquele meme lá que fala, minha máquina funciona. Aí, quando você manda lá pro servidor, geralmente derruba. É quase 90% quando você faz deploy, o sistema cai. É até famoso isso aí. Aí, o que o pessoal faz? Ele usa esse Docker, que ele meio que virtualiza a imagem que você está usando lá no servidor. Aí, você pode fazer do jeito que você quiser, sem interface gráfica, só a imagem mesmo do servidor. E aí, quando você vai subir o deploy, é igualzinho do que está lá no servidor. Aí você só manda os arquivos e ele faz esse deploy automático. Entendi. Ele é uma virtualização mesmo. É uma virtualização, é mais um comentário mesmo. Você é um software de virtualização. Tem vários softwares que fazem isso. A própria Xen, que é a Citrix, faz isso. A KVM tem isso daí. A VMware tem um VMware para uma coisa. É um software específico da VMware que faz esse tipo de serviço. Principalmente é exatamente isso daí, é fazer produção. Ele faz quase um container, na verdade. Ele gera um container e manda pro cara, que já tem tudo. Tudo que precisa para funcionar. Basicamente é bem parecido com um container. Aliás, era uma pergunta que eu ia fazer para o grupo. Como se fosse um aluno. Qual é a diferença entre um container... Aliás, primeiro não vou fazer para o grupo, não. Eu vou fazer para os alunos aqui. Qual é a diferença entre um container e virtualização? Que eu não entendi. Sou um aluno e falo assim, mas tem container e tem virtualização. Qual é a diferença de um para o outro? Quem que sabe aí? Tirando o pessoal que apresentou. Professor, uma dúvida em relação a esse negócio de container, porque o senhor citou agora na parte de virtualização, né? Mas eu já ouvi esse termo sendo usado para
aplicativo Android também, sabe? Para exportar alguma coisa web para Android. Aham. É um termo bem. São coisas diferentes, mas a ideia é a mesma. De um sistema Android para esse daqui, para esse container de virtualização. Mas a ideia é exatamente a mesma. E aí, quem que se habilita a me falar a diferença de um do outro? Depois eu explico, se ninguém souber, mas primeiro eu quero ver o pessoal do grupo vai ter que saber, né? Ninguém sabe? Então, abro a palavra para o grupo. Quem apresentou? Qual é a diferença aí? Bom, pode falar, Vini. Tá, vou começar. Até onde a gente entendeu, o container, assim, ele não é um sistema completo, né? Ele não tem um sistema operacional, mas ele por si só consegue executar tudo o que ele tem que fazer. Para tarefa específica, ele realiza instruções que ele foi feito, por exemplo. E aí já uma máquina virtual, ela executa um sistema operacional completo, no caso. Isso. Quase. É assim, ó. Deixa eu explicar, porque passou muito rápido e eu fiquei só olhando o pessoal e falei, esse pessoal não fala nada, é uma beleza. Eu achei que os alunos iam cutucar vocês, mas ninguém cutucou. É assim, quando você tem um container, o que é um container? Você tem o seu sistema operacional, vamos supor que você instalou o Windows dentro da sua máquina. Aí você precisa rodar um aplicativo feito no Windows antigo, no Windows 3.1. Tudo bem? Aí o que ele faz? Você não vai precisar instalar um Windows 3.1 na sua máquina inteira. Ele já tem todas as rotinas lá dentro. Então ele cria uma espécie de uma maquininha virtual ali para rodar o aplicativo em Windows 3.1, Windows 3.1, emulando ele lá dentro. Normalmente você vê isso daí como modo de compatibilidade. Já viram esse trem aí, ó, que está rodando Windows? Sim. Alguém já teve que fazer isso? Está rodando o Windows? Ah, não está rodando. Aí você clica no botão direito e lá. Modo de compatibilidade, você fala que ele é um Windows XP. Ele roda, fala, nossa, que beleza. Como é que ele conseguiu rodar como se não fosse o Windows XP? Ele roda como um container. Bem, então isso é um container. Ah, mas não entendi nada, professor. Você me deu um exemplo, mas eu já usei, mas não entendi o que é um container. Ele pega praticamente seu hardware inteiro e manda para esse sistema. Então é como se ele enxergasse o seu sistema praticamente completo. Então, se você tem uma placa de vídeo da AMD, esse softwarezinho que você vai rodar, o programinha, ele vai enxergar a placa de vídeo como sendo placa de vídeo AMD. Entendeu? Ele vai ver quase o seu hardware inteiro. E o sistema operacional faz umas gambiarrinhas lá dentro para ele não rodar junto com os demais aplicativos. Ele roda isolado, como se fosse um único hardware, como se ele estivesse sozinho na máquina. Tudo bem? Então ele isola, pega esse programinha e fala, ó, você vai rodar aqui, ó, e o cara nem vai perceber que você está ali dentro. Então ele cria um container. O que é um container? Tudo que eu preciso para rodar meu programinha. Isso é um container. Então ele coloca ali dentro as bibliotecas, as units, o diretório que ele vai usar, as pastas compartilhadas. Ele cria esse pedaço de memória e entrega para o programa e ele roda aqui dentro, achando que está rodando no computador. Só que se alguma coisa, se for um vírus, alguma coisa detonar, vai detonar só esse pedacinho do container, esse pedacinho de memória que ele te deu. Ele está protegido ali dentro, entendeu? O programa não enxerga isso, ele acha que ele tem o hardware inteiro. Mas na verdade ele está protegido ali, é como se tivesse uma cápsula. E o programa fica rodando dentro dessa cápsula, protegido do sistema operacional. Só que quando ele precisa de alguma coisa do sistema operacional, ele vai lá, pede para o sistema operacional e ele faz. E se precisar acessar o hardware, ele consegue ter um acesso ao hardware. Então ele consegue enxergar praticamente todo o hardware que você tem. Se você tem uma placa da NVIDIA, vai aparecer NVIDIA para ele. Tudo bem nesse caso do container? Sim, professor. E no caso, então, de uma virtualização? A virtualização, ele emula um novo hardware. Se você está usando uma placa da NVIDIA, você vai ver na sua máquina virtual, você vai ver placa genérica X, placa de som
sei lá, Sony Blaster. Aí o cara fala, pô, professor, não tem uma Sony Blaster, minha placa é de outra marca. Ele faz uma emulação de um hardware, ele emula um hardware aqui. Então, na virtualização completa, ele cria um hardware virtual, diferente do seu hardware aqui de baixo. Então, ele não vai poder fazer coisas específicas. Por exemplo, eu tenho uma placa de vídeo da NVIDIA e que tem os CUDA Core, que é aqueles núcleos de processamento. Se eu fizer essa máquina virtual completa, ele não vai enxergar a placa da NVIDIA e você não vai ter os CUDA Core, você não vai ter acesso ao CUDA Core. Se você fizer um container, se você cria um container, um sistema operacional que cria containers, por exemplo, o Shen, ele cria containers. A hora que você cria um container, ele faz só uma modificação, ele pega o sistema operacional aqui, ó, copia um pedaço, como se fosse um clonar. Ele clona o sistema operacional, um pedaço ali, modifica algumas coisas e você passa a ter acesso a esse hardware. Então, se você tem uma placa de vídeo da NVIDIA, o sistema Opkiva também vai ter acesso à NVIDIA. Se você faz uma virtualização completa, você não tem acesso a esses cores, os CUDA Core. Entenderam essa diferença? Sim, também para lembrar aí o pessoal, né, quando a gente estava fazendo o cluster lá, que a gente tinha que escolher qual era a placa de rede que a gente ia usar para simular certinho. Uhum. Então, normalmente vocês fizeram o cluster, usaram o VirtualBox. O VirtualBox, ele faz uma emulação completa. Ele cria uma nova placa de rede, um novo processador, uma nova placa de vídeo. Ele faz um hardware inteiro. Tudo bem? Diferente do Shen, que foi uma das coisas até que eu anotei aqui. Quando eles falaram de Shen, falaram Microsoft Shen. Não é Microsoft Shen, não. É Citrix Shen. Professor, é que tava bem juntinho, aí eu sem querer falei os dois juntos, mas era separado um Microsoft e o outro Shen. Eu ia falar do Microsoft do server, do Windows Server 2012, e aí eu falei junto Shen. Aí me colocou Microsoft Shen, eu falei, o quê? Microsoft não tem nada a ver com Shen. Shen não, foi vacilo mesmo. É Linux. Então, no caso do KVM, ele cria esses containers. Ele pega o sistema operacional, você não instala o sistema operacional de novo. Ele cria aqui uma máquina virtual, você não precisa instalar o sistema operacional. Por quê? Porque ele já usa o sistema que está aqui. O Linux que está pronto aqui dentro, inteirinho. Então, isso, primeiro economiza espaço, ele fica pequenininho, porque o sistema operacional já está previamente instalado. Você vai usar o próprio Linux. Aí, a hora que você vai instalar alguma coisa e vai rodar, ele reconhece o hardware que você tem aqui embaixo. Praticamente todo ele. E uma coisinha ou outra que precisar, ele corre ao Linux e o Linux executa para ele. Então, o que acontece? No caso do container, ele fica mais rápido. Além de usar todo o recurso do seu hardware. Praticamente todo, né? Então, se você tem CUDA Core, ele vai reconhecer CUDA Core e vai conseguir usar. Entenderam essa maior diferença? Então, geralmente, uma virtualização é uma máquina virtual completa, tipo VirtualBox. Um container, geralmente, é uma para-virtualização, que é um pedacinho só que ele usa. Exemplo, o Shen. Tudo bem? Com relação... pode perguntar. Não, eu só ia confirmar. Beleza. Com relação ao sistema... Matheus, com relação ao sistema operacional, em um container, se o meu é só Windows, eu não consigo criar um ambiente Linux. Não. Por quê? Porque ele usa o próprio sistema operacional. Entendeu? Para você criar container, você tem que rodar o mesmo sistema operacional que você está rodando lá dentro. Aí ele cria como container. Então não dá para mim rodar, por exemplo, Linux dentro do Windows. Até no futuro, quem sabe, né? Porque o Windows já está colocando códigos de Linux lá dentro. Então, nunca se sabe daqui a uns anos como é que vai estar. Talvez até o Windows você consiga rodar o Linux lá dentro nativo, dentro de um container. Mas normalmente não. Normalmente o sistema operacional tem que ser o mesmo para você fazer o container. Entenderam? Então não dá para poder fazer. Eu quero fazer um container. Que sistema operacional que você tem? Um Windows. Que sistema que você vai fazer o container? macOS.
Não dá. Ficou claro? Aí você tem que fazer uma máquina virtual inteira. Alguma dúvida até aqui? Ficou mais claro? Eu tenho uma. Pode falar. Se ele deixa, tipo, você falou que ele não consegue criar um sistema operacional diferente, no caso, né? Teria que ser o mesmo porque ele usa pedaços do próprio sistema, é isso? Exato. Se ele pega assim, por exemplo, se eu fizer alguma coisa numa máquina virtual, eu posso explodir a máquina virtual que o sistema não tem impacto nenhum. Não. Se eu fizer isso no container, ele tem algum, tipo, se eu colocar uns par de vírus assim no container, ele tem perigo de alguma coisa puxar para o sistema operacional direto assim? Então, na teoria não deveria. Por quê? Porque roda em modo protegido. Então ele sabe que está fazendo isso, ele faz um clone do sistema operacional. Se você tiver que modificar alguma coisa, ele não modifica o original. Ele modifica dentro do container. Ele cria uma cópia modificada dentro do container. Ah, entendi. Entendeu? Ele não Valeu. modifica o original lá. Então, se o vírus for lá, eu vou apagar. Ele não apaga o original, ele apaga dentro do container. Ah, Então, na teoria, você estaria livre de acontecer alguma coisa. Qual que era o legal do container? Normalmente as empresas usam muito com KVM, com Linux. Ele instala um Linux aqui, bruto, e um monte de máquina virtual. Então ele tem vários servidores. Então ele não tem o Linux instalado em vários servidores. Ele usa esse Linux aqui que já estava previamente instalado. É só um pedacinho ali que ele instala. Então ele cria vários servidores, fica cada servidor minúsculo. Fala, mas como é que pode ter um servidor com alguns megas ali dentro? Cadê o restante? O restante ele usa esse bruto que já estava pronto. O host. Entendeu? aham, valeu. Então ele fica bem rapidinho. Principalmente se você for usar no dia a dia, ele tem um desempenho bem próximo, bem próximo mesmo com a máquina real. Então dá a impressão que você tem vários servidores reais lá. Você não fica perdendo, porque quem usou VMware percebeu que quando está virtualizado, a máquina virtual vira uma merda. Seja sincero, desculpa o palavreado. Mas repararam nisso? Fica lento. Alguém nunca reparou isso daí? Perde uma velocidade absurda. Metade do seu computador vai para o hipervisor. E no caso do Shen, isso não acontece. Por quê? Porque você está usando o sistema operacional real da máquina. Então vai ficar rapidinho. Você fala, nossa, que interessante como que essa máquina fica rápida, né? Nem parece que está virtualizado. Você cria um monte de servidor e está rodando. Você fala, nossa, mas é como se tivesse uma única máquina com vários serviços startados. Mas para o usuário que está lá fora, ele enxerga várias máquinas virtuais. O cara enxerga lá vários servidores. Cada servidor tem o seu próprio IP. Entenderam? Aham. Ficou mais claro isso daí? Ô, professor, já que você citou no Windows, né? Tem aquele WSL que você consegue rodar comando de Linux dentro do Windows. Não sei se você já viu ele. Já, mas aquele lá é tipo um PowerShell. Uma espécie de um PowerShell. Ele não é virtualizado nada, né? Ele Não, faz né? conversão de comando de um para o outro. Toda hora. Mas não virtualiza. O Windows, ele começa a ter... O Windows, na verdade, de muito tempo atrás, já tinha um pedaço de um kernel POSIX lá dentro. POSIX é um pedacinho do kernel Linux que fica lá dentro do Windows. Só que ninguém rodava nada em POSIX. Então, você pode procurar aí, existe um negócio chamado POSIX. POSIX já existe no Windows, a perder de vista. Desde o Windows NT está lá dentro. Só que nunca ninguém rodou. Nunca pegou. E o que o pessoal está fazendo agora? Está migrando, o pessoal da Microsoft está testando colocar o kernel do Linux, uma cópia, lá dentro, para integrar ao sistema operacional. Assim ele vai poder rodar um container Linux dentro do Windows diretamente. Entenderam? Sem que você tenha que instalar um sistema operacional Linux lá dentro. Entendi. Essa é a ideia dos Então, caras.
Eu não sei se é exatamente isso que o senhor está falando, mas há um tempo atrás eu estava precisando acessar o kernel do Linux, o kernel não, desculpa, o CMD lá, né, o terminal para estudar, para prova, os comandos, essas coisas, e eu não tinha o Linux no meu computador, né? Aí eu vi que a Microsoft tinha lançado um programa, não sei como que eu posso nomear isso, uma ferramenta, né, na própria Microsoft Store, que aí ele meio que emula tudo certinho, ele faz como se você tivesse um usuário lá no Ubuntu, tudo certinho, os comandos vão funcionar, tipo, ele não tem a tela gráfica, é só o terminal, né? E aí você pode navegar entre o usuário, essas coisas. Aquilo lá é uma gambiarra que eles já estão começando a colocar dentro do Windows. Que é esse kernel POSIX, que já estava lá dentro, eles estão usando já. O POSIX é um Linux. É o Linux POSIX. Entendeu? Já estava lá dentro do Windows, os caras estão tocando pauta lá dentro. Vamos aproveitar esse trem que está aí dentro e vamos começar a dar utilidade para ele. Qualquer ideia no futuro, você ter um programa feito em Linux conseguir rodar dentro do Windows nativamente. Tipo, não é igual, né? Ou tipo o Wine. O Wine faz uma emulação e você roda programas de Windows dentro do Linux. Eles querem fazer o contrário. Se você tem um programa feito nativamente para Linux, conseguir rodar ele dentro do Windows sem precisar recompilar. Entendeu? Mais dúvidas? Aproveitem, pessoal. Ô, professor, você já viu o projeto Sosumi? Sosumi? Não. Que dá para virtualizar o macOS dentro do Linux. O pessoal tá usando isso para testar o Xcode, essas coisas. Vai uma caralhada de memória embora, né? Mas dá para fazer. Dá, é porque o Linux na verdade, assim, tudo que você faz como o Mac é feito em cima de um FreeBSD. E o FreeBSD, se você for olhar assim, a grosso modo, é um Linux. Tudo bem? Na verdade, ele é um Unix. Mas as instruções são as mesmas. Praticamente, ele roda o aplicativo de Linux direto. Então, é uma instrução ou outra que é diferente só. Então, o que o cara percebeu? Pô, é quase igual. Vamos fazer o quê? Vamos pegar o Linux que está aqui dentro, vamos colocar as instruções que estão faltando, que é do FreeBSD, e como o outro é um kernel FreeBSD, vai conseguir rodar aqui dentro nativamente. Entenderam a ideia? Sim, sim. Roda legal. É que meu PC não tem memória, né? Mas pelo que eu tô vendo aí o pessoal testando, só não dá para publicar, né? Por conta do sistema. Mas ele é bem legal porque praticamente ele vai rodar nativo. Você vai fazer um container só. Ele faz uma modificação, cria um container e mete bala em cima desse container. Vai rodar bem mais rápido do que uma máquina virtual. Sim, sim. Aí no Windows não achei isso aí não. Acho que é mais pro Linux, né, que tem. Por conta disso aí que você falou. Porque ele roda, o Mac é FreeBSD, sendo FreeBSD, ele é primo de primeiro grau do Linux. Entendeu? Então, uma modificadinha que você der, funciona. E o Windows não tem nada a ver, né? O Windows é amigo só, inimigo, sei lá. Pode ser um inimigo só. Não tem nada muito parecido, não. Entenderam? Mais dúvidas, pessoal? Professor, e a Wine, como que ele faz para rodar os programas do Windows dentro do Linux? Ele converte tudo. Então, ele tem uma biblioteca no meio do caminho. Então, você tem um sistema operacional aqui e tem um programinha para um Windows aqui. Ele cria uma biblioteca intermediária que fica fazendo a conversão. Cada comando de um Windows, que eu chamo de sistema operacional, ele faz o equivalente no Linux. Entendeu? Tipo um container. Só que usando outro sistema. Outro sistema operacional. Ele vai fazer a conversão de cada instrução. Então, quando eu chamo, por exemplo, abrir CD. No Linux é OpenCD. Pronto, ele tem que ver. Muda aqui o nome.
como que é os parâmetros? Ah, o parâmetro está faltando esse, coloca, ou tira esse parâmetro, ou inverte a ordem deles. Ele fica mudando e ele executa. Vem uma instrução, modifica e executa. Vem uma instrução, executa, e ele vai fazendo isso. Não dá, assim, 100% de certeza. Porque tem muita coisa que as bibliotecas são de uso exclusivo da Microsoft e eles não divulgam fonte. Então, como é que o Wine fez? Um monte voluntário, ele vai lá e testa. O que faz esse programa? Quando ele dá esse comando, o resultado é esse. Eles pegam um programinha e fazem, ó, eu quero que um programa, quando tiver essa entrada, gere essa saída. E fazem. Só que não é idêntico. Eles não tiveram acesso à fonte do sistema operacional. Eles não sabem se aquilo exatamente foi que a Microsoft digitou. Às vezes ele chama alguma coisa muito específica que eles não pensaram, não viram, nunca aconteceram quando eles estavam fazendo. Aí a hora que chama dá pau. Então, às vezes eles têm que personalizar para cada programa o que está fazendo. Teve uma época, inclusive, que eles pegaram para poder diminuir esses paus, eles copiavam, eles tinham feito as bibliotecas da Microsoft, uma cópia, né? Eles mesmos programando a biblioteca. Então, por exemplo, você tinha uma biblioteca de vídeo. Então, eles refaziam a biblioteca na mão. Aí teve um pessoal que começou a copiar a biblioteca da Microsoft. Eles copiaram os arquivos, criaram uma pastinha com tudo e compactaram e disponibilizaram na internet. O cara baixava esse arquivo que tinha todos os DLL da Microsoft e copiava lá dentro, para ter certeza que os programas eram iguais. Entendeu? Sim. Mas não dá 100% não. Eu já testei algumas vezes, coisas muito específicas. Quando ele usa alguma coisa muito específica do sistema operacional, ele capota. Porque não tem na biblioteca. Eu já cheguei a usar também, e aí eu fui rodar um jogo lá e não... Ele ia até uma certa parte lá da instalação e depois dava erro. Porque ele vai procurar alguma coisa muito específica, chega lá, não existe. Os caras não fizeram. Aí ele capota porque não acha. Entendeu? Ele cria tipo uma espécie de um container mesmo. Isso daí já aconteceu várias vezes. Mais perguntas, pessoal? Ninguém? Os meninos apresentaram aí, falaram várias vantagens de virtualização. Para mim, uma das maiores que tem, primeiro, é o hardware, que você compartilha o seu hardware lá dentro. Então, você tem um PC que normalmente você usa 5%, 10% do seu PC, você consegue transformar ele em 10 computadores diferentes. Ah, mas por que não instala tudo num só? Se você instala tudo num único computador, qual é o problema disso? Os 10 programas ficam rodando o tempo todo. E nem sempre você precisa que os 10 rode. Querendo ou não, os 10 vão rodar e a máquina fica lenta. Se você usa essa ideia de container, de virtualização, você roda aquilo que você precisa. Agora eu preciso desse servidor web. Eu starto o servidor web. Não estou mais usando o servidor web, eu posso fechar ele e economizar a máquina. Bem, esse é o primeiro. Segundo, um vírus que pega. Se pega nesse servidor, estraga só o servidorzinho virtualizado. Se você colocar tudo no único computador, estragou, cai todos os servidores numa única vez. Entenderam o problema? Terceiro, se você fez uma máquina virtual, você pode clonar ou salvar ela, fazer backup da máquina virtual. Se por acaso essa máquina der pau, por algum motivo, você não precisa fazer igual ao seu computador da sua casa, que você demora uma semana para instalar tudo de novo. Quem já formatou o computador sabe como é que é. Você formata, depois tem que ficar instalando um monte de programa. Além de demorar 2 horas para formatar o Windows, depois que o Windows está instalado, aí você tem que configurar o seu Outlook, aí depois tem que instalar 500 programinhas lá dentro, aí o programinha não funciona, aí você lembra que a biblioteca tá, precisava ter colocado a DLL da versão tal, eu preciso baixar na internet tal DLL agora, vira aquele furdunço. Tudo bem? Desse jeito você tem a maquininha pronta lá dentro, você pode clonar ela e deixar guardada. Deu pau?
é só copiar por cima e restartar a máquina. É rápido para você conseguir voltar um servidor a funcionar. Tudo bem? Outra vantagem, você consegue mandar para o seu cliente exatamente o mesmo hardware que você. Às vezes você vai fazer alguma coisa que precisa de um hardware. Você vai fazer uma instalação e tem um determinado hardware que só funciona naquilo. Aí você não sabe se o cliente tem ou não o mesmo hardware. Então é mais fácil você fazer uma virtualização total. Você cria uma máquina virtual total, tipo com VMware Player, por exemplo. Cria uma maquininha virtual lá dentro, instala tudo o que você precisa e manda para ele. Eu já tive casos, quando eu tinha empresa, há muitos anos atrás, eu era empresário, quem não sabe. Eu tinha empresa de desenvolvimento e a gente fazia isso. Então, o que acontecia? Às vezes, nossos clientes eram de fora, Mato Grosso, Avaré, cliente para tudo espalhar para tudo quanto é lado. E tinha um servidor que a gente precisava mandar para eles, que era um banco de dados. Qual era o problema? Rodava em Linux, e se chegava para o cara estava no meio do Mato Grosso. Você fala, faz o seguinte, separa uma máquina sua aí, instala o Linux nela, instala o Oracle lá dentro e configura o banco de dados, que eu vou te mandar meu programinha, é só ter configurado que o negócio roda. O cara olhava para tua cara e ficava assim, hã? Onde que eu vou arrumar no meio do Mato Grosso um maluco que conheça de Linux, que conheça de Oracle, que instale e configure corretamente? Aí que eu tinha que fazer? Eu tinha que sair daqui e ir lá no Mato Grosso para poder instalar essa porcaria. Entenderam o problema? Quando você passa a ter uma máquina virtual, o que você faz? Cria a máquina virtual, manda um CD para o cliente com VMware Player e uma máquina virtual. Cria um scriptzinho lá dentro que ele executa. Quando ele rodar, o que ele faz? Você põe o CD lá dentro, ele executa, o que ele faz? Instala o VMware Player, depois pega aquele arquivo, copia dentro de um diretório e o cara só dá duplo clique e já sai rodando. Entenderam? Então eu mandava pronto o servidor. O servidor já tinha o banco de dados lá dentro, já tinha o Oracle instalado, já estava configurado, eu não precisava fazer nada. Ah, mas ele não tinha o mesmo desempenho da máquina real. Beleza, mas eu não preciso ir no Mato Grosso. O dia que eu for para o Mato Grosso, eu pego uma máquina dele e instalo se eu quiser. E aumento o desempenho da máquina. Ficou claro? Sim, professor. Então, é essas ideias que a gente usa muito virtualização. Outra coisa, para o grupo que apresentou aí. Eu queria um exemplo da vida real de uma VNFS. O Caio apresentou aí, ó, a VNFS. Deixa eu pensar. Tenho certeza que todo mundo já usou aqui. O próprio firewall do computador é uma VNFS. Você tem uma outra que vocês já usaram. E usam sempre. O que é VNS? Você tem uma rede embaixo e você vai fazendo as máquinas em cima. Ou pelo menos já ouviram falar. Alguém aí da sala? Vamos aumentar a pergunta, pessoal. A computação em nuvem, eu acho que seria um exemplo, né? Exatamente. O Abner matou em cima do negócio. Uma nuvem é uma VNFS. O que é isso? Eu tenho um cluster embaixo e eu vou, dentro desse cluster, eu vou gerando máquinas virtuais lá dentro. Eu vou alocando máquinas virtuais quando eu preciso. Então, por exemplo, o que é a Amazon? O que é o Amazon? A Amazon, ele é um cluster gigantesco, um monte de máquina virtual, e você vai alugando o que se precisa de hardware. E na hora que você precisa, ele cria o hardware virtual lá dentro, cria uma máquina virtual para você, você roda aquela máquina virtual,
e quando não precisa mais, você ou desliga ou pode excluir essa máquina virtual. Mas e o hardware? Continua quietinho aqui embaixo. O cluster continua funcionando. Entenderam? Então, o que é uma nuvem? É um cluster que fornece um serviço. Qual que é o serviço que ele vai ter? De máquina virtual. Ele tem um hipervisor e vai criando várias máquinas virtuais que vão sendo alugadas para o povo. Então, as suas máquinas virtuais, pode ser que você está alugando uma máquina, que parte dela está rodando numa máquina, como é um cluster, o que você está rodando aqui pode estar rodando em 2 ou 3 processadores lá embaixo. Ou em 2, 3 máquinas diferentes. Você nem sabe onde está rodando. Ele junta 3 máquinas reais, monta uma máquina para você aqui, e é o que você está rodando de moto virtual. Sem saber. Entenderam? Sim. Alguma dúvida, pessoal? Então, se vocês já rodaram uma nuvem, provavelmente já rodaram. Google Drive, Amazon, Azure, tudo isso daí são nuvens que você tem em NFS. Ou VNS. VNFS, estou pulando uma letra. Tudo bem? São exemplos de virtualização. Entenderam? Mais alguma dúvida? Ô, professor, então, pelo que eu entendi, esse VNSSI, não sei se o senhor já ouviu falar do Google Colab ou do DeepNote, eles são exemplos disso aí também? Não conheço os dois. DeepNote, ele é o que ele é? Ele é uma nuvem? Ele, tipo, por exemplo, a gente criou uma conta no Google Colab lá, né, usando o próprio Gmail, aí ele disponibiliza para você um tamanho em disco e de RAM, assim, sabe? Para você fazer programação. Isso daí é. Exatamente. É um exemplo de VNF. Ele cria uma máquina virtual para você programar. Cria uma máquina lá que tem memória, tem disco, ele cria um computadorzinho e você programa dentro dele. É, isso mesmo. É exatamente isso. É um serviço de VMware, é um serviço de virtualização. Enquanto que você usa, quem que usa aí o VirtualBox, você tem o seu único hardware, você tem um hardware aqui e você cria várias máquinas virtuais. Nesse caso, eu tenho vários computadores, um monte de computadores, que emulam uma máquina gigantesca e ela cria várias máquinas virtuais aqui. Quando você roda uma máquina virtual, pode ser que esteja tudo alocado numa única máquina real, ou pode ser que ela esteja metade numa máquina e metade na outra. E você nem sabe. Entendeu? Tipo, se você for alugar na Amazon, eu quero uma máquina com 32 processadores. Pode ser que lá dentro não tenha nenhuma máquina que tenha 32 processadores. Não tem 32 núcleos em nenhum computador deles. E como é que ele te aluga uma máquina de 32 núcleos se eles mesmos não têm? Na verdade, o que eles fazem? Juntam várias máquinas e te aluga a máquina, um pool de máquinas. Aquilo que a gente pensava antes de fazer o cluster, né? Que tinha um computador gigantão. Exatamente. Lembra da aula de cluster? É exatamente isso. A finalidade do cluster. Ele vai compartilhar a máquina virtual, vai montar uma nuvem ali em cima. Resolve o problema do cara. Fez ligação de uma aula para outra agora? Sim. Tudo interligado. Conhecimento é tudo interligado. Pode ser que vocês nem se tocaram que um era ligado ao outro, mas é a mesma coisa. Daí vocês já viram isso em aula, inclusive. Mais alguma dúvida, pessoal? Aproveita que eu estou aqui, que depois é mais difícil vocês acharem todas as respostas para você no Google. Até acho. Algumas. Mas acho muito lixo junto.
Nenhuma? Deixa eu ver se o Leandro tá aí. Leandro conseguiu entrar? Deixa eu ver. Não. O Leandro também tem que fazer uma apresentação, mas ele não está conseguindo entrar. Ele está com um problema e está tentando reinstalar o servidor ou serviço na máquina dele. Como chama? O de aula aqui, o Teams. Ele está com um pau no Teams lá. A máquina dele entra e sai, entra e sai, entra e sai. Ele estava aqui, ele entrava e caía, entrava e caía, entrava e caía. Tá doidão. Então o que nós vamos ter que fazer? Uma apresentação amanhã. Que hora que nós podemos fazer amanhã? Por quê? Preciso fechar as médias, pessoal. Uma hora da tarde para vocês, todo mundo pode? O professor, eu trabalho de sábado. Dia inteiro? Dia inteiro. Então amanhã eu também não tenho como. Eu também tenho trabalho o dia inteiro, treinamento professor. amanhã. É que os meus pais têm loja aqui em Birigui, daí eu fico lá tomando conta de final de semana. Mas não tem outro horário, a gente vai ter que fazer. Que dia que tem que fazer isso? Eu posso entrar, mas eu vou dar uma saída para atender cliente e tal, aí eu fico assistindo. Beleza. Então fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte. Eu vou gravar a aula de sábado, pode ser? Pode ser, professor, melhor. E aí eu deixo gravado. E como é que vai fazer? Tem alguém estourando de falta? Eu acho que eu não